E o tema escolhido hoje, gente, foi para falar sobre as dificuldades que estamos enfrentando em estar cultivando essas lindezas, né, nesses últimos tempos. O ano passado, no final do ano, foi muita chuva, realmente foi bem complicado, falta de sol, suculenta ficando estiolada, suculenta ficando com fungo, suculenta com cochonilha, né, muita chuva. Às vezes a gente não tem o local apropriado para estar cultivando elas. Depois veio o verão, muito sol, calor, o sol torrando as plantinhas. Então, realmente, a gente tem passado por um período bem difícil no cultivo com essas lindezas. Outra grande dificuldade também que estamos enfrentando, gente, é o valor, o preço do substrato, né? Os ingredientes que compõem o nosso substrato. Pois quem me acompanha mais tempo sabe que eu produzo o meu próprio substrato. Mas para que eu possa fazer o meu próprio substrato, eu tenho que comprar né, os insumos para estar fazendo ele. Então, a perlita, o carvão, a casca de arroz carbonizada. Isso tudo tem um custo, né? O próprio substrato, o adubo. Adubo também, a adubação está sendo, né? Está com um preço mais elevado. Então, tudo tem encarecido, tem ficado muito caro. Algumas plantinhas, principalmente as mais raras, que a gente deseja ter no nosso jardim, também estão com um preço bem elevado. Muitos sites vendem, né, a plantinha e quando a gente, né, recebe ela em casa, o preço é lá em cima, elevado, e elas são tão pequenininhas, gente, tão pequenininhas que a gente fica até com medo de perder. Então, tudo tem encarecido. A gente sabe que tá difícil para quem vende, tá difícil para quem compra, né? A gente sabe disso. A gente sabe que muitas das vezes, para você comprar uma plantinha maior, o preço vai ser, né, mais elevado ainda. Então, a gente opta pelas menores. A gente sabe disso também. Mas que tem sido uma grande barreira nos últimos tempos o preço das plantas e do substrato e adubação para estar mantendo elas, tem sido. Os vasos, né, gente? Eu não mencionei os vasos também. Eu faço muita reciclagem no meu jardim, né? Vocês que estão aqui há mais tempo sabem disso. Mas tem pessoas que já não têm tanta facilidade ou até mesmo não têm tanta preferência por reciclagens, né? E o preço dos vasos, principalmente esses fofinhos assim, gente, esses bonitinhos, esses meus aqui são bem antigos, são mais do início do cultivo, eu praticamente não tenho mais adquirido vasinhos assim. O preço deles assim mais que dobrou, né? Principalmente esses bem fofinhos assim, bonitinhos. E tudo isso dificulta o nosso cultivo. Olha só essa raposinha aqui, coisa mais fofinha, como ela tá linda. Então, são obstáculos que, né, todos nós que cultivamos suculentas e plantas em geral, né, estamos enfrentando. Outra grande dificuldade, como eu mencionei aqui no início do vídeo, é o tempo. Eu cultivo suculentas, gente, já há quase 10 anos. E eu vou ser bem sincera para vocês, esse último ano de 2023, o final de 2023 e o início de 2024 estão sendo os mais difíceis para mim. Por quê? Foi muita chuva, apesar do meu clima ser chuvoso e úmido. No final de 2023 foi muita chuva mesmo. O problema não era só a chuva, e sim os dias muito nublados, porque se chovesse e desse sol, estava tranquilo. Mas o problema é que ficava semanas sem sol. Então, a gente sabe que suculentas precisam de sol para ficar bonitas, coloridas, compactas e saudáveis. E depois dessa chuva toda, veio o sol, gente. A gente não consegue, claro, agora não é época de estar fazendo adaptação de suculentas no tempo, eu sei disso. É verão, mas eu sempre fiz. Aqui é sul, aqui né, quem mora aqui para o sul sabe disso. Aqui a gente tem um clima mais ameno, eu sempre fiz mesmo. Nunca aconselhei, mas eu fiz porque sempre deu certo para mim, então eu sempre fazia. Mas esse ano eu tô assim com muita dificuldade. Ó, aqui já tem plantinha queimada. Tem algumas plantinhas que já estão adaptadas no tempo que realmente estão queimando, porque a gente está tendo dias muito, mas muito quentes. E como, né, uma das minhas barreiras, talvez um dos meus obstáculos seja que as minhas suculentas, gente, eu só
visito elas no final de semana. Durante a semana elas ficam sozinhas aqui no sítio, então eu não estou aqui. E como a gente tem tido dias muito quentes e a semana toda não tem chovido, olha que coisa linda. Então tem algumas que estão sofrendo. Ontem eu cheguei aqui, gente, ontem foi sexta-feira à tarde, eu cheguei aqui, elas estavam assim, ó, aqui tinha mais plantinhas, eu tive que tirar porque queimaram. Muito desidratadas, muito sem cor. Então assim, eu passei horas, né, molhando todas de mangueira, molhei todas com mangueira, uma a uma, encharquei bem os vasos e graças a Deus, assim, agora, assim, depois dessa noite de hidratação, elas assim amanheceram mais alegrinhas, né, mais felizinhas, porque eles estavam assim bem debilitadas. Então todos, né, o clima já é um outro obstáculo que a gente tem enfrentado, as pessoas têm reclamado bastante para mim, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, né, a gente tem visto também outros cultivadores de suculentas até mesmo desistindo, né? Pessoas que já que cultivavam suculenta há anos, desistindo de estar cultivando essas lindezas. Olha aqui, ó, aqui é uma que está enraizando e que está com um pouquinho de dificuldade, ela está bem fechadinha. Mas, né, a gente sabe que dificuldades vêm, mas elas passam, graças a Deus. E aqui nesse arranjinho, gente, quero mostrar algumas curiosidades para vocês, né? Que eu tenho algumas ravórtias. Elas sempre estavam no tempo, gente. Elas modificaram as cores. Olha só essa aqui, como ela tá um verdinho bem clarinho. Eu tenho dela a meia sombra e ela fica num verde mais forte. Essa é a marumiana, se eu não me engano. Aqui é a truncata. Olha como ela tá, né? Um tom mais amarronzado. Aqui nós temos outras também, ó, que tá bem fechadinha, mas no tom marrom, que elas ficam mais verdinhas. Mas elas estão bonitas também, né? Mas isso é a grande quantidade de sol. Então, né, como eu tô falando para vocês, né? Por que eu tô, né? Por que eu fiz esse vídeo, na verdade? Por que eu tô falando sobre isso? Né, como eu falei para vocês, né? Eu tenho bastante pessoas me chamando no Instagram, até mesmo aqui no YouTube, falando das dificuldades que elas estão tendo nesses últimos, né, meses, de estar cultivando as nossas lindezas, estar cultivando as nossas preciosidades. E o que eu quero deixar para vocês hoje, gente, é uma mensagem de otimismo, né? Como eu disse antes, que tudo na vida passa. A gente está passando por esse período dificultoso? Sim. Está sendo difícil para todos? Tá. Está sendo difícil para a Prof. Rutinha? Está sendo difícil para a Prof. Rutinha também, tá? Não está sendo fácil para mim também. Mas a gente crê que tudo na vida passa, que esse período vai passar e que dias melhores virão. Não esqueçam disso. Dias melhores virão. E, gente, deixa eu mostrar para vocês, eu mostrei em outros vídeos, ela não estava com botões de flores ainda. A minha estapélia da floração amarela, olha a quantidade de botões. Então, nós temos plantas que sentem muito, né, agora no verão com esse sol todo. Mas nós temos plantas que amam essa quantidade de sol. Olha só isso. A hora que isso abrir tudo, gente, que coisa linda que vai ficar. Ela tá cheia de botões. Esta é a amarela. Aqui eu tenho a vinho. A vinho tem dado flores, mas ela tem dado flores, ó, tá bem, tá enchendo também. Mas ela tem dado flores mais espaçado, tá? Ela tem abrido flores mais espaçadas, mas já tá enchendo, tá vendo ali, ó? Tá enchendo de botões também. Então, gente, né, para você que está cultivando, que de repente as plantinhas não estão do jeito que vocês gostariam, que está sendo muito difícil nesse período, né, cultivar suculentas no sol, no tempo. Se você, né, você acha que realmente está muito difícil, não está dando certo, dê um tempo, né? Tire elas do tempo agora, claro, cultive elas no local muito arejado, com muita iluminação, de preferência que pegue o sol da manhã, né? Já que o sol da tarde está tão forte, então que pegue o sol da manhã. Se você precisar usar um sombrite, sim, coloque sombrite, use sombrite sim, né? Porque o que eu entendo de cultivo, gente, a gente tem que adaptar nossas plantinhas conforme o nosso clima.
não é conforme o clima dos outros. De repente, o que dá certo aqui para mim, já não vai dar certo para você. Por que eu digo isso? Porque o que dava para certo para mim alguns anos atrás, esse ano já estou tendo dificuldades. Então eu estou aqui para quê? Para passar a minha experiência. Eu não vou passar para vocês algo que eu não estou vivendo. Então eu passo algo que eu estou, né, a experiência que eu tenho aqui no meu jardim. De repente o que eu falava lá no passado, hoje de repente mude. Por quê? Porque nós lidamos com plantas, com seres vivos como nós, que se adaptam conforme o clima, que evoluem. Então, se a gente trata, né, de um ser vivo que evolui, a gente não tem algo pronto, estagnado. É um conhecimento que se adquire com o tempo, que se constrói com o tempo. E se a gente precisar mudar, sim, a gente vai mudar. De repente, né, quem sabe, nos próximos anos, aqui no sul também a gente tem a dificuldade de estar cultivando suculentas a sol pleno no verão. De repente no verão eu não vou conseguir mais cultivar elas do jeito que eu cultivo assim, a céu aberto, sem um sombrite. De repente no futuro eu vou ter sim que usar um sombrite, né, para poder estar cultivando elas. Cultivava elas no passado sem sombrite e a gente não sabe o que é do futuro. Então, se você está tendo dificuldade, use sombrite, cultive em local coberto, mas não esqueça, suculentas precisam de sol, de ventilação, suculentas precisam de um local bem iluminado e suculentas não podem ser regadas demais. Então aqui, gente, ó, eu quero mostrar essa parte aqui onde eu cultivo suculentas, que fica na frente da minha casa, aqui na varandinha. Aqui eles pegam, né, as minhas suculentas aqui pegam um solzinho da manhã e uma boa parte do sol da tarde. É diferente das que eu estava mostrando para vocês, que ficam, né, que são as latinhas que ficam lá no painel, tá? Então, aqui é um local onde eu controlo regas, eu controlo mais o sol, mas é um local, sim, bem iluminado e bem arejado. Então, é um local próprio para estar cultivando elas. E aqui, gente, eu vou controlar pragas da seguinte forma, com um substrato bem drenante. Os vasos não podem ficar muito juntos, não pode ter muita aglomeração, desculpa, gente, de vasos, tá? No sentido de que vasos muito juntos, muito perto um do outro. E as regas, né? Como eu falei para vocês, suculentas, elas gostam de água, mas elas não gostam do excesso. Então, principalmente agora nesse período de muito calor, né? Dias muito quentes. Se você aguar demais, o seu substrato for um substrato muito pesado, muito rico em nutrientes de matéria orgânica, a matéria orgânica, gente, é o esterco, tá? O esterco de boi, esterco de frango, né? A própria terra de jardim, o barro, né? Para ficar bem mais, para vocês entenderem mais. Então, se for um substrato assim muito pesado, ele vai demorar muito a secar. Isso vai acontecer o quê? Elas vão começar a fungar, elas vão começar a ser atacadas por cochonilhas e não vai dar certo, tá? Então, mesmo aqui com esse calor todo muito quente, aqui eu molho no máximo, isso tem que ser a semana toda de muito sol, tá? Com vento à tarde, que aqui dá muito vento. Eu molho no máximo 1 ou 2 vezes, tá? Na semana, agora no verão. Isso no inverno, elas ficam até 15 a 20 dias sem eu regar, tá? Agora, ali na fora, onde eu mostrei para vocês, ali sim, ali, nesses dias de muito sol, eu vou molhar umas 2 vezes na semana. Mas, claro, sempre observando se elas precisam. O substrato vai ter que estar, assim, totalmente seco para poder fazer a rega. Ontem à noite eu molhei elas estão até com gotas de água ainda, tá? Foi o banho, gente, foi o banho, né, de mangueira, para que elas pudessem estar hidratadas e lindas hoje para estar filmando para vocês. E mesmo, gente, com todas essas dificuldades, eu quero deixar bem claro para vocês, mostrando essa bem-bades maravilhosa, toda queimada. Mesmo com todas essas dificuldades, eu, Prof. Rutinha, não vou desistir de cultivá-las. Não vou desistir de fazer vídeos para vocês, porque eu amo o que eu faço. Elas, para mim, elas são um presente de Deus na minha vida. E vocês também são. Quer dizer que,
para vocês, eu tô abrindo meu coração para vocês, gente. É sincero, cada um que tire a sua própria conclusão, mas para mim é sincero, né? E mesmo com dificuldades, mesmo, né? A gente fica muito triste, né? Vendo uma planta tão linda queimada dessa forma. Nunca queimou. Eu nunca tive plantas, claro, lá no tempo, na primavera. Quando a gente faz adaptação no tempo, a gente acontece isso. Mas aqui nessa estantezinha, gente, eu já tenho essa estante há muito tempo aqui. Eu nunca teve plantas queimadas aqui na minha estante. O que acontece? É muito sol, tem sol demais, né? Às vezes, né, como eu falei para vocês, eu não consigo vir durante a semana aqui. Se eu molhasse elas de repente no meio da semana, né, talvez elas não queimariam com tanta facilidade. Acontece isso. Mas mesmo assim, com tanta dificuldade, com todas, né, essas situações adversas que a gente está passando, eu não vou desistir de cultivar, eu não vou desistir de fazer vídeos para vocês, vou estar sim fazendo os vídeos, vou estar sim cultivando. De repente a gente tem que diminuir um pouco de plantas, né? Um pouco também a gente exagera na quantidade de plantas, às vezes não dá conta de cultivar tantas, mas elas sempre estarão aqui e, né, eu sempre estarei fazendo vídeos para vocês. Claro que a gente muda de ideias, né? De repente no futuro, que aconteça que um dia a Prof. Rutinha não faça mais os vídeos para vocês. Mas aí eu estarei comunicando, tá? Por enquanto, a gente está aqui, vamos estar produzindo sim, sempre trazendo muito conhecimento, sempre trazendo conhecimento atualizado, como eu falei para vocês. Nada é pronto, a gente está falando de seres vivos. São plantas, a gente tem que respeitar, elas mudam, elas se adaptam, elas evoluem e a gente também tem que evoluir no nosso conhecimento. A gente tem que, como eu posso falar, deixa eu achar a palavra certa para vocês. Admitir, é isso, né? Admitir que a gente está errado, que de repente lá no passado a gente falou algo que hoje não cabe mais, que hoje a gente tem que fazer uma readaptação para poder estar cultivando elas. De repente, o que dava certo, né, alguns anos atrás, com um clima mais estável, hoje com uma mudança climática, a gente tem que estar fazendo adaptações novas e tem que estar refazendo tudo de novo para que a gente possa dar conta de cultivar, para que a gente possa ter essas lindezas no nosso jardim. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma palavra de encorajamento. Nada como um dia após o outro. Nada como um novo amanhecer. Tudo se faz novo. E a gente também vai fazer tudo novo na nossa vida. Se de repente não está dando certo de um jeito que a gente está cultivando, a gente vai tentar de outro, até acertar. Porque o que a gente tem que fazer é como as plantinhas. Se adaptar ao novo clima, se adaptar às novas dificuldades que a gente está enfrentando. E é essa nossa realidade e pronto. Mas, como eu já falei, como eu já frisei, dias melhores virão e eu creio que dias melhores virão. E o que eu quero trazer para vocês é que não desistam, continuem. Apesar das dificuldades, elas irão passar. Se você não está dando conta de cultivar, 20 plantas, cultive 10, mas cultive. Uma hora isso tudo vai mudar e você vai conseguir cultivar as 20, as 30, as 40, as 50. E assim a gente vai se adaptando e cultivando essas lindezas. Então, eu quero deixar um grande abraço a todos, que o Senhor Jesus abençoe a todos, que a gente possa ter, dias melhores no cultivo com essas lindezas, não só com suculentas, mas com todas as outras plantas também. Porque a gente sabe que não é só suculentas que estão enfrentando, essa situação difícil, são outras plantinhas também. Mas Deus irá, nos dar a força e a fé que a gente precisa. E um ajudando o outro, um trazendo palavras de otimismo um para os outros, tá? Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.